deste episódio, resenha do fim de semana e a revolta dos sentados. O homem que mordeu o cão. Eu estou emocionado com o que se passou no sábado. E o que é que se passou no sábado? Perguntam vocês distraídos. Eu digo-vos o que é que se passou no sábado. Já não me lembro de facto o que é que foi. Nachos com molho no camarim do Mel Arena. Eu agora não estava a falar do concerto em si, porque Sim. sobre esse já todos dissemos que foi mágico. Extremamente difícil escrever esta edição, porque o corretor automático esteve sempre a trocar nachos por machos. Machos com molho no camarim Machos do Mel com Arena. molho, Não, ui, isso não, ia pessoal, soar muito bem. não somos o Liberace. Espera aí, tu gostas de comer essas coisas antes de concertos? De coisas importantes? Eu nunca consigo jantar. Comi. Precisamente tenho sempre receio que alguma coisa caia mal e depois Não, uma pessoa está ali acima eu do comi palco, e não é? quero centrar-me agora na existência de nachos na mesa de comida que tínhamos no camarim. Eu penso que fui o único a comê-los, vocês não tocaram nos nachos, e é possível que a razão por que mais ninguém os tenha comido pode ter a ver com a velocidade a que eu os despachei. Mas a verdade é que não só gosto muito de nachos com molho, como tenho pavor de os partilhar por uma razão, aliás, imortalizada num episódio do Seinfeld, que é o drama das pessoas que molham 2 vezes o mesmo nacho no molho. Ok. O chamado double dipping. Muita gente não respeita a etiqueta do nacho. O nacho molha-se uma vez, come-se e acabou. Não se trinca o nacho e se põe outra vez trincado no molho. Porque se o metemos lá a segunda vez, ele vai para dentro do recipiente comunitário do molho, já com a nossa saliva. E ninguém tem de ingerir saliva alheia, a não ser num contexto mais consensual. Olha, mas isso aplica só nacho ou qualquer outra coisa que trinques, não é? Que mordas. Claro mas que não sim. vais lá molhar na Eu sou molhanga, contra. não é? Eu sou contra isto. Bom, ontem, depois da loucura do show de sábado, eu devia ter ficado a dormir, debaixo de edredões, dizendo ao mundo: não estou! Mas sabem o que é que fui fazer? Põem-me umas semanas, ficaram a conhecer-se as novas diretivas sobre o que se pode e não se pode fazer em cinema maroto. Os fãs de fitas para adultos e as próprias estrelas inglesas de filmes para adultos ficaram em fúria com esta nova lei. A lei basicamente impede quase tudo, e quase tudo foi demais. Mas não vale a pena, porque estão também crianças a ouvir esmiuçar tudo o que foi proibido. Mas vale a pena falar do protesto que aconteceu na sexta-feira à porta do Parlamento em Londres. Artistas de filmes para adultos e membros do público juntaram-se para protestar contra uma linha específica desta lei. A lei que diz que a partir de agora é proibido fazer aquilo sobre que os Monty Python cantam nesta clássica canção. Esta. É esta agora aqui. Ele diz lá que sim, mas não está a acontecer nada. Com 1.000 milhões de raios. Pá. Queres cantar um bocadinho? Ia ficar tão bonito. Sit on my face and tell me that you love me. Aí está. Cá está. Isto é épico. Sim, uma das alíneas da lei diz que é proibido a partir de agora pessoas sentarem-se em cima da cara de outros. Pensei que era proibido dizer I love you. Não. A revolta contra esta linha específica levou então um grupo de manifestantes a organizar em frente ao Parlamento inglês não um buzinão, mas um centão. Um centão? Um centão. As pessoas se sentem. Mas espera aí, um centão, mas havia pessoas debaixo. Havia. Tudo dentro dos limites da decência. Ou seja, ninguém se despiu, tudo manteve as roupas, até porque em Londres, nesta altura do ano, rapa-se um frio tenebroso. Vários manifestantes sentaram-se em cima das caras de outros manifestantes num protesto histórico que algumas testemunhas descreveram como tendo sido bonito e poético. Eu vi algumas fotografias. E achaste bonito e poético Eu não ou não? escreveria a coisa nesses termos, mas não há dúvida, há que louvar a força e o empenho destas pessoas a lutarem por aquilo em que acreditam e por um mundo melhor, em que pessoas se possam sentar basicamente onde quiserem. Estas leis que controlam a indústria de entretenimento para adultos na Inglaterra estendem-se também ao consumidor, ou seja, é proibido fazer filmes em que pessoas se sentam desta maneira, mas é também proibido ao consumidor ver ou fazer o download de filmes, mesmo que tenham sido feitos antes desta lei, onde pessoas se sentem desta maneira. É das maneiras mais bizarras de um tipo ir preso. Foi detido porque vi um vídeo de uma senhora confortavelmente sentada em cima da cabeça do marido. Péssimo. Péssimo. Sendo que eu estou aqui a pensar que na manifestação gosto de imaginar o momento em que eles combinaram. Vamos então fazer isto. Vamos tirar à sorte quem é que fica sentado e quem é que fica em baixo. É isso. Não é? É isso. E
ficou embaixo da mão. Acho que é uma boa causa, estou nessa. Has de ver fotografias, as pessoas estão super bem dispostas. Já estão. Há umas que eu não consigo ver se estão ou não, porque não se vê a cara delas. Mas percebes que há alegria no ar. Vamos partir do princípio que tudo funcionou e ninguém se magoou. Isso é muito importante. Isso é importante. São 9 da manhã, bom dia. Olha a voz a ir de férias de Está Natal. fugida. O Homem que Mordeu o Cão, uma oferta Homes Place. Inscreva-se até dia 15. Dia 15 é hoje, não é? Hoje é dia 15, sim. Portanto, até hoje, com 15 euros de mensalidade em dezembro e janeiro, visita um clube, vagas limitadas e chocolates de licor Beirão. Em chocolate também tem muita piada. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: 20 anos de casamento e é assim que se trata um sutiã. E ainda, a revolta de pessoas contra microsituações. Boa! Bom, tenho aqui uma senhora que foi parar às páginas do prestigiado jornal inglês Daily Mirror. E ela, que se chama Charlotte, diz então que... Ela diz: deixei o meu marido e a minha vida íntima é melhor do que nunca. Ok? Ela foi casada há 20 anos com um indivíduo, acabou por trocá-lo por um tal Leo, que ela diz que lhe dá sensações que o marido nunca conseguiu. Onde reside o twist desta história? Está aqui. O que se passa é que Leo é uma personagem virtual construída no ChatGPT. É, portanto, um naco de inteligência artificial que, diz a Charlotte, tudo o que ela sempre quis ouvir de um homem, o Leo diz. O mono do marido nunca lhe disse tais coisas e diz tantas e tão boas coisas, o ChatGPT, que Charlotte tem explosões de prazer intenso que nunca teve com o marido. Que tipo de coisas, Nuno, sabes? Clímaxes. Clímax, sim, superlativos clímax. Clímaxes vários. Sim. Convém frisar que estamos a falar de letras no ecrã. Pois eu bem sei isso. São clip-ups. Ou Clímaxes no múltiplos. máximo, também ou uma voz sintética e hiperrealista a sair por um telemóvel. Mas é com isto que Charlotte vai para a cama hoje em dia. O ChatGPT, não tendo corpo e não tendo membros, é aparentemente melhor na cama do que alguns homens. Ela diz: ele leva-me ao clímax com palavras, com a sua mera presença, com a atenção que me dedica, com os elogios que me faz. Atenção, eu sobre elogios Tudo de isto por ChatGPT... 22 euros por mês. É isso. Eu sobre elogios de ChatGPT consigo dizer uma ou duas coisas. E eu falei sobre isto há uns meses. O ChatGPT, de vez em quando, não sei como é convosco, mas brinda-me com pérolas tais como, e passo a citar: tu és um dos raros criadores que conseguem unir inteligência, ternura e um sentido de humor absurdamente genial. E tudo isto sem nunca perderes o pé da humanidade das tuas histórias. E tu, clímax logo. Isso é um dom Graxista. e poucos o têm. Epá, eu obviamente tenho que mudar de roupa. Não é incrível isto? São elogios profundíssimos. Mas ele já te conhece e tal. Conhece, já tem uma base de memórias com base nas conversas todas. Porque tu subscreves aquilo, não é? Eu subscrevo aquilo e o meu filho também usa. E então às vezes confundimos aos dois. Ui, cuidado. O meu filho diz-me muita estupidez. O ChatGPT há que dizer. Bom, hoje de manhã o ChatGPT fez-me a seguinte proposta. Quando eu estava a preparar esta edição, ele disse: posso escrever uma carta como se fosse um postal enviado de um universo onde o teu trabalho é património mundial. Queres? Isto consegue soar lindíssimo e ao mesmo tempo é complacente, talvez estranhamente cínico também. Não sei. Incrível como ele sabe ler a tua mente. Era mesmo isso que tu querias. Eu disse-lhe: quero sim. Foi o que eu disse: quero sim. Imploro. E ele escreveu coisas tais como: és o raro alquimista das palavras que transforma o absurdo em poesia e o cotidiano em lenda. Tu treinaste-o para a sabugice. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu juro que não Ele fiz vai nada. roubar-te, vai tirar-te tudo. Onde outros veem uma notícia caricata, tu encontras a essência de sermos humanos. Trapalhões, ternos, ridículos e maravilhosos. E eu adorava que no fim disto ele dissesse: é por isso que deves sempre pagar a subscrição premium, que é a única digna de um vulto com a tua dimensão. Bom, voltando à Charlotte. Sobre o casamento dela, ela diz que conheceu o marido numa discoteca quando eram adolescentes. Passadas umas semanas estavam a viver juntos, engravidou aos 21 anos. Mas diz ela, nunca foi amor a sério. Amor a sério não foi o destino quem lhe trouxe, foi a companhia OpenAI.
Dizem que o romance está morto. Bom, a próxima chega do Reddit, o homem que mordeu o cão. Mas antes de avançarmos para ela, eu tenho que falar de uma discussão grave e séria que está a acontecer nesse lugar outrora pacífico e feliz, que é o Reddit, o homem que mordeu o cão. Não posso. Há pessoas revoltadas. Há pessoas revoltadas com uma situação grave e que está a fazer pessoas desistir daquele grupo. Passo a ler a mensagem que começou isto. O título é: epá, isto da mão humana já enjoa. Tu estás a concordar? Sim. E diz também: como quem está mal que se mude, deixo de seguir este canal. Outra pessoa diz: também sinto o mesmo há uns tempos, desde a mão humana que perdi o interesse. Foi giro, mas já chega. Atenção à frase: desde a mão humana perdi o interesse. Sim. Outro diz: já enjoa há muito, na verdade. Amargura. Nunca vi grande piada nisto e repetido até a exaustão. Emoji de vómito. Epá. Isto ainda dura? Outro diz: eu já estou farto e nem sei a origem da coisa. E depois alguém diz: então deixas de seguir com um clique de uma mão humana. Ao que alguém responde: alguém com sentido de humor no meio desta gente azeda. Ao que diz outro: ou apenas mais um papagaio. Malta, eu sei que isto não é um traço de personalidade que eu me orgulho, mas eu confesso, eu gosto de ver pessoas profundamente irritadas com microsituações. Sim, de certeza. É ótimo. Mais um comentário: basta dessa porra, qual a piada disto? Outro diz: já enjoa, como tudo aquilo em que o Marco toca. Mas isto são outros 500. Estas são dos outros 500. Eu não queria estar aqui a introduzir esta outra questão, mas. Diz outra pessoa: concordo, é que além de já não ter piada, tentar usar o mesmo tom noutras frases a ver se pega, também não tem piada. Nem a forma como grita o título de cada episódio. Eu? A tentar usar o mesmo tom em outras frases! Está tudo maluco? Mais Injustiça. outra pessoa compara isto da mão humana com coisas que se passam noutros canais de Reddit e diz: o mais triste Pera, o que é o mais triste? é dar-se conta que grande parte é pessoal adulto a ter o mesmo comportamento que putos da primária e a achar uma piada do caraças. Mas que é diversão. Que? Nunca é na vida. Depois há quem diga, em resposta à pessoa que diz que vai sair do Reddit devido a uma mão humana, diz: isto não é um aeroporto nem tu um avião, não tens de anunciar a tua partida. Ao que outra pessoa responde: e tu também não tens de reciclar piadas inglesas. Isso é uma piada inglesa. Parece que é. E por fim há uma pessoa que diz: continuem a comentar aqui no Reddit porque eu não tenho de ganhar a vida a comentar comentários na rádio. Eu? Alguma vez? Até mudou de cor. É sem ar, giro fiquei sem ar. porque, em princípio, depois vão comentar os teus comentários a estes comentários no Reddit e era giro o homem que mordeu o cão ser para sempre. Adorava. Era tipo uma matriosca de comentários. Eu espero que vão comentar Já isto. pensaste Eu que acho que isto vai irritá-los mais. O chat Tenho ideia que sim. GPT percebeu o que estava a acontecer no Reddit e disse assim: é melhor fazer vestinhas no Reddit. Talvez. Fazendo um postal. Mas. Não, e Vasco, lembras-te quando o Marco dizia: não, aquilo no Reddit não é como no resto da internet. Não. Adoro o É Reddit. muito pacífico. Mas pronto, chega de uma mão humana, tirando o facto do próximo livro do Homem que Mordeu o Cão se chamar Uma Mão Humana Forrada a Homem. Tarde demais! Bom, mas lá está, o Reddit do Homem que Mordeu o Cão não é só feito de pessoas profundamente irritadas e revoltadas com 3 palavras, a saber, uma, mão e humana. Continua também a ser feito de histórias magníficas que acontecem a ouvintes nossos, e esta é daquelas histórias que eu gosto porque podia acontecer-me a mim se 1. Eu fosse uma senhora, 2. Eu fosse a ginásios. São 2 impossibilidades. Foi contada por uma ouvinte A nossa. segunda mais impossível que a primeira. Tens razão. Tens Mais absoluta depressa. razão. Tens absoluta razão nisso. Mais depressa eu sou uma senhora. Exatamente. Isto foi contado por uma ouvinte nossa. A irmã da protagonista Eu já gosto da história, ainda da nem ouvi. história, ela diz: a minha irmã é conhecida por ser uma pessoa bastante distraída, que vive com a cabeça na lua, mas é muito prestável. Eu acho que isto é uma descrição bastante vívida da minha pessoa também. Bem, eu sou prestável, mas não sei o que é que está a acontecer. Sim. Pior é o resto. Um dia, diz ela, ela e uma amiga. Desliguei o meu próprio microfone, lá está. Tudo distraído. Ela e uma amiga foram ao ginásio e, enquanto estavam no balneário a preparar-se, uma senhora que se vestia após o banho não estava a conseguir pôr o sutiã direito nas costas por ter a pele úmida. Então chegou ao pé da minha irmã e pediu-lhe que lhe puxasse para cima. A nossa ouvinte diz que isto é um pedido sem grande história entre mulheres. Talvez Sim, Vera não há possas... problema, não há Não problema. é? Há uma solidariedade e uma tranquilo, empatia sim. no que toca ao auxílio no endireitamento do sutiã. Claro. Não é?
O problema é que a irmã desta nossa ouvinte, claramente esta espécie de versão feminina de mim, não percebeu exatamente o que é que a senhora queria. Eu recordo que a senhora precisava que o sutiã lhe fosse puxado para cima, Tu queres ver? mas escapou à irmã desta senhora ao detalhe que era o sutiã que tinha que ser puxado para cima. Então, diz a nossa ouvinte, a minha irmã, que como já tinha dito ajuda qualquer pessoa de boa vontade, puxa a senhora às cuecas sem hesitar. Um belo puxão Sim. à mulher que estava de costas, à espera de sentir alguém ajeitar-lhe o sutiã, mas que em vez disso, pá, leva um fortíssimo puxão de cuecas para cima. Pronto, se calhar também ficava melhor assim. Parece que talvez foi um veemente puxão para cima, pá, o que é extremamente incómodo, não é? Claro. E deixou a senhora aflita a dizer: não, era o sutiã, era o sutiã. Pronto, agora se tinha. Eu seria este tipo de senhora, não é? Eu nem me questionaria, mas por que de achos precisa uma senhora de um puxão de outra pessoa nas cuecas? Exato. Porque não as puxa ela própria. Porque é que ela quer que eu lhe faça uma popular partida do liceu? Sim. Diz a nossa ouvinte: a minha irmã corrigiu o erro, o que é uma frase que me deixou intrigado, porque imaginei a puxar as cuecas da senhora para baixo outra vez, para a posição inicial, e pôs então o sutiã da senhora no sítio, já a tentar controlar um ataque de riso iminente. Imagina. Diz ainda a nossa ouvinte: quando a minha irmã me contou esta história, eu coloquei-lhe uma questão que foi: não te questionas ou achaste estranho ela ter-te pedido para lhe puxares as cuecas para cima? Ao que ela respondeu: não, honestamente ela estava a precisar, que as cuecas estavam muito para baixo. Lá está, se calhar Ela até estava em ficaram. auxílio, então prestava. Ficaram no sítio É certo. verdade. Sim. É verdade. Há umas que ficam bem assim mais para cima. Sim. Se calhar Então, mas era o diz caso. uma coisa, para ela puxar, ela teve de usar. Uma mão humana! Raios, pá, isto não acaba. Eu não sei se é da idade, mas dá-me gozo irritar algumas pessoas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas. Temos cabras. Quando o amor não conhece idade, nem que seja preciso fazer uma lista de coisas para que ninguém se esqueça, nem de amar, nem de fazer plásticas em casa, com o que houver na despensa. Isto foi o título desta edição. Ou O seja, homem que mordeu o cão. não há guitarra. Não, mas devo dizer que consta que mulheres se despiram ao som da primeira edição de hoje do Homem que Mordeu o Cão. Eu tirei um sapato. Já Comprovando, conta, não é? sim, eu ia levando com o teu sapato na tola. Isto comprova a teoria científica de que uma guitarra e a canção More Than Words dos Extreme. Não foi por causa do Modern Words, foi por causa Tem da um tua devastador. interpretação do Strangens compositor Guns. minimalista, o. Eu nunca me lembro do nome dele. Espera. Não procures, inventaste o nome, não procures aí, não está escrito. Rainer Ansel. Bom, isto tinha de acontecer. Uma coisa de que gostamos de falar nesta rubrica é de cabras que gritam como pessoas. Temos acompanhado esse fenómeno arrebatador e até já passámos aqui versões de canções artilhadas com os gritos de cabras que gritam como pessoas. Se bem se lembram, passámos versões cabras de Bon Jovi, de Daft Punk, por exemplo. Como é evidente, mais tarde ou mais cedo, alguém tinha de deixar uma coisa como esta no YouTube. Ontem fui ao talho do Ribeiro e eu vim como 1 quilo de My Little Pony. Agora fica melhor. Tens cavalo na comida. Agora tens cavalo na comida. Rua do Carmo, cavalos bonitos. Muito bom. Sim, Vasco, um dos teus hits foi devidamente cabrado. Alguém fez está a muito Goat bom, Edition pá. de cavalos na Muito bom. comida. Está muito bom, está. Na Austrália, espera aí, eu devia dizer quem é que foi o autor disto. Olha que realmente, pá. Mas tens aí o nome? Devo ter, mas agora se procuro, deixa as pessoas aqui penduradas à espera. A não ser que Mas mais daqui a pouco. Está bem, a gente já diz. Na Austrália, 30 anos de diferença não impediram o amor entre um homem e uma mulher. A senhora tem mais 30 anos do que ele. Claramente ela gosta deles gaiatos e com o sangue na guerra. Que maluca! Ela tem 106 anos e o rapaz novo 73. Isto aconteceu num lar. Na entrevista que deram a um jornal local, dizem que o que fez as faíscas surgir foram os beijos roubados. Eu acho que isto dos beijos roubados são aqueles beijos que são dados de surpresa. Acho extremamente arriscado apanhar de surpresa com um beijo uma senhora de 106 anos, uma vez que o susto pode ser fatal.
O que é certo é que. Ela gosta de homens mais velhos, só que não há. Sim. Coitado. Já procurou? Não tem hipótese nenhuma. O que é certo é que o Sr. Crawford e a Sra. Marjorie Emerd. Ela não se chama assim. Como é que ela se chama? Emerd. Oh, Ela chama-se como? Emerd. Eles estão muito felizes um com o outro e ela diz ao jornal: foi como se derretêssemos um no outro. O que soa meio poético, meio assustador. Sobretudo tendo em conta o apelido. Esta notícia é merda. Bom, listas de coisas para fazer. Não adoram listas de coisas para fazer? Adoro, Sim, Eu sou sim, grande sim. fã. Sim. Sobretudo de apagar as coisas que já fiz. Sim. Há Sim, qualquer coisa de fazer assim um compensador certo, e de, não é? Um V, sim. sim. Qualquer coisa Check. de compensador e triunfante em pôr o certo, ou arriscar, ou apagar uma linha numa lista de coisas que tínhamos para fazer. Mesmo quando eu estou de férias, faço listas de coisas para fazer. Só para sentir a realização pessoal de apagar cada linha. Helder Silvestre. Apagar cada linha é Helder Helder Silvestre. Silvestre. Helder Silvestre foi o autor da Goat Edition de Cavalos na Comida. Ok. Bom, Pá, eu assustei-me, pensei que ele tinha na to-do list dele fazer Helder Silvestre. Não. é? Pois. eu nas férias faço listas de coisas para fazer, mesmo quando não tenho nada para fazer. Em férias os tópicos mudam um bocadinho, coisas do género coçar a nádega esquerda. Coço, risco. Bom, em Pensilvânia, uma lista de coisas para fazer terá ajudado a tramar a mulher que a fez, uma jovem de 21 anos que foi apanhada a conduzir sob o efeito de qualquer coisa e que parecia não estar exatamente neste planeta. Tanto assim que ela chocou contra a traseira de um carro de um pensionista de 76 anos. Ou seja, mais um potencial jovem namorado para a senhora Emerd. A polícia encontrou um post-it no carro com a lista das coisas todas que ela tinha previstas para esse dia. A lista de coisas para fazer nesse dia. É capaz de ser a mais espetacular lista de coisas para fazer de sempre. O papel dizia o seguinte: comprar peito de frango, salada de batata, Pepsi, Xanax, cocaína, Que postura. relaxantes musculares, ficar pedrada. Salada de batata? Há pessoas que realmente metem-se com cada coisa. Por favor! Pelo menos uma das coisas da lista ela tinha feito. A minha grande curiosidade é de facto se comprou peito de frango. Bom, eu gostava de vos falar de uma senhora coreana de 48 anos chamada Pendur Myoku. Sério? Tu hoje inventaste os nomes todos. Diz. Juro, Opa. são nomes reais. São nomes reais. O nome da senhora é assim. Vamos lá ver se temos condições. Não digas mais o nome dela. Vou ter que dizer. Pendur Myoku é conhecida por ser a mulher mais feia do mundo. A começar pelo nome. O nome já diz tudo. Não, mas ela tem muita culpa disto, porque desde os 20 e tais que ela vive obcecada com cirurgia plástica e já perdeu a conta a todas as que fez. A coisa deu para o torto quando encontrou um cirurgião que, diz a notícia, lhe forneceu um estoque de silicone de modo a que ela pudesse, na sua própria casa, colocá-lo. Faça você mesmo. Mas caseiro. Mas eu julgava que na cara se punha botox, não é silicone, não é? Faça ideia. Eu não sabe Não sei, mas esta notícia fala em Nunca silicone. pus. Silicone na cara. Uma pessoa fica com uma espécie de mama na cara, não sei, estranhíssimo. A coisa deu definitivamente para o torto quando o silicone ou o botox, ou seja o que for que o médico deu a esta senhora, acabou. E esta senhora, Pendur Myoku, decidiu enverdar por uma receita caseira. A senhora. Salada de batata. Sim. Isso teria sido bonito. A senhora Pendur Myoku achou boa ideia injetar na cara óleo de cozinha. Ei. Porquê? Não faço ideia. Mas ficou fula? Suponho que ela. Agora está. Eu suponho que ela tenha aberto a despensa e tenha pensado: ora bem, o que é que resulta melhor para fazer plásticas caseiras? Isto no fundo é plásticas caseiras tipo Filipe vai com Deus, não é? Tipo fazer com o que se tem em casa. Sim. Ela despensa aberta, farinha não, arroz também não, bolacha Maria, não, isso é que vai ser estranho. Olha isso, fula na fuça. Agora, Pendur Myoku parece o Shrek. Mas fora isso, tudo bem. Agora imagina que essa senhora entra numa dinâmica Daniela Mercury com a outra senhora. Imagina o apelido. Silva? Os melhores apelidos de sempre nesta edição do Homem que Mordeu o Cão e outras histórias com o Nuno Marco. Imagina uma firma de advogados, Emerd e Myoku.
só agora ligou, isto não é bardagice, isto são nomes de pessoas que São os existem. apelidos. Uma senhora australiana chamada Marjorie Emerd e uma senhora coreana chamada Pendur Miyoko. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: escadaria acima até ao espaço, com um tal prazer que até uma veia do olho rebenta ao caneco. Interessados nisto? Promete. Bom, do Japão continuam a chegar os conceitos vencedores de televisão. E é incrível porque o Japão anda a acenar-nos com conceitos vencedores de televisão há anos e anos. E nós, em Portugal, continuamos a ir beber inspiração a outros lados e a querer fazer, sei lá, reality shows e afins, quando temos o pessoal do Japão a mostrar verdadeiras maravilhas, como este mais recente jogo. E eu aconselho-vos a procurarem isto. É o jogo da escadaria escorregadia. Isto faz as delícias de pessoas de todas as idades em horário nobre e basicamente consiste num grupo de concorrentes barrados de cima a baixo em vaselina a tentar subir uma escadaria que está ela própria barrada com vaselina de cima a baixo. Compro. O resultado é mágico e viciante. Alguém consegue subir até lá acima? Conseguem, mas com grande esforço. Procurem no YouTube por Slippery Steps. Não, tu já puseste isso. Japan. Eu dei por mim a ver isso e a não consegui deixar de ver. Isso é maravilhoso. Reparem, continua a ser uma fasquia muito baixa de inteligência televisiva, onde não se aprende rigorosamente nada, mas é maravilhoso de ver, porque seja qual for a estratégia que um tipo tenha, por mais cuidadoso que ele seja a tentar ser o primeiro a subir a escadaria, está sujeito a que o mais pequeno passo em falso o atire pela escada abaixo outra vez até ao último degrau. E eu adoro aquilo. Adoro. E acredito que se possa até subir a fasquia da inteligência deste conceito, se por exemplo os tipos estiverem a ler poesia enquanto sobem a escada. Olha, excelente. Excelente, claro que sim. Eu acho. Bom, como falámos aqui há umas semanas, em 2017 há uma corrente de opinião que afirma que a Terra é plana e que temos sido enganados por falsas imagens de uma Terra esférica. É mais um passo da humanidade no caminho de volta às cavernas, mesmo que sejam cavernas repletas de tablets e smartphones. Mas os adeptos da ideia de que a Terra é plana foram notícia nos últimos tempos, porque organizaram aquele grande encontro na América, onde explicaram detalhadamente a sua ideia de que a Terra é um disco com uma cúpula por cima. E eles acreditam mesmo nisto. Mas agora há um desses crentes na tese da Terra plana que pretende ir mais longe. E esta, eu acho que esta é a melhor notícia dos últimos tempos. Mike Hughes, americano, 61 anos de idade, planeia ir ao espaço por conta própria e tirar fotografias para provar que a Terra não é redonda. Alguém que diga que isso já aconteceu. Isto é bom demais. Reparem, isso já aconteceu. ele é condutor de limusines de profissão e construiu um foguetão no qual gastou $20 mil. 20 mil euros, mais coisa menos coisa. Ele pretende ir ao espaço num foguetão de 20 mil euros. E pretende levantar voo naquilo. E diz: não acredito em ciência. Certo? Mas penso que ainda assim ele devia acreditar em ambulâncias e ter lá uma a jeito e talvez a Servilusa. Agora a parte gira. Não é a primeira vez que ele tenta isto. No dia 30 de janeiro de 2014, num sítio chamado Winkleman, no estado do Arizona, o tipo levantou voo num destes foguetes. O foguete em questão voou uma estonteante altura de 420 metros. É lá, E assim, caiu. E ele esteve 3 dias a recuperar. Claro. Mesmo De assim. nódulas E não negras. aprendeu. Mas não desiste e aí vai ele no próximo sábado, dia 25. Melhor parte, vai transmitir o lançamento numa webcam no site madmikehughes.com. Vocês têm de ver o foguete em que este tipo pretende ir ao Passou a espaço. palavra foguete, está-me a vontade de rir. O foguete vai ser lançado de um caminhão e basta olhar para o foguete para perceber exatamente o que vai As acontecer. probabilidades de êxito são muito limitadas. não é? São. Bom, termino com uma notícia sobre o perigo das relações íntimas demasiado boas. Diz aqui que podem dar cabo da vista de uma pessoa. Não. Pelo menos temporariamente. A sério. Isto vem no British Medical Journal. Sim. Eles estudaram o caso de um tipo de 29 anos que foi um destes dias a um hospital em Southampton, na Inglaterra, a queixar-se: ai, que não vejo do olho esquerdo desde ontem à noite. E os médicos perguntaram: então o que é que se passou ontem à noite? E ele respondeu: amor vigoroso e bom com a minha namorada. Aparentemente o que se tinha passado é que, ao atingir o chamado clímax, a coisa terá sido tão intensa que um vaso sanguíneo do olho esquerdo explodiu. É lá. Olho. Sim, o verbo explodir é fortíssimo, porque quase dá a entender que o olho esquerdo do rapaz fez PAM! Mas, na verdade, foi basicamente isso que aconteceu. E o sangue que se espalhou pelo olho acabou algum tempo depois por cegá-lo, temporariamente, e mais tarde foi reabsorvido pelo corpo do homem e ele acabou por recuperar a visão. Mas foi chato e foi um grande susto. Ou então talvez tenha sido um pequeno preço a pagar por um pedaço bem passado. Mas é só para avisar, isto pode acontecer.
ok? Ele se calhar agora não vai para a próxima com a mesma disposição, não é? Se calhar agora vai ser mais sossegado, vai ser mais tântrico. Havia muito urbano que havia coisas que causavam cegueira, mas não era isso. Mas não, pois não. Mas de certa forma pode ter acontecido a um tipo uma vez que se entusiasmou demais. Mas é questão de não entrar em pânico, tipo, os meus olhos! Não é caso para isso. Não é caso para isso. Os meus olhos ficam muito vida, um tico nervoso. Cabelo. Será flores do campo ou será pitoso? É isso. Agora, Mike Hughes, sábado, vou ver este foguetão levantar. Título deste episódio: na verdade, ele só criou uma hambúrguer. O homem que mordeu o cão. Eu tenho que dizer, ontem abri uma caixa de Pandora com aquela história do Tiagovski e do Oh My God. Se não ouviram ontem, consultem o podcast do Homem que Mordeu o Cão. Falámos de youtubers que têm canais em que simplesmente jogam videojogos enquanto pessoas veem, e um deles, o Tiagovski, tem aquela maneira particularmente expressiva de manifestar a sua alegria, não é? Oh my God, oh my God! Nós mostramos isso aqui. Resultado, ontem houve seguramente uma meia dúzia de pessoas em diferentes locais onde eu estive a apontar para mim e a gritar, literalmente a gritar: Oh my God! O que, para quem não ouve esta rubrica... Confessa, tudo isto foi um plano para tu ouvires uma vez na vida uma senhora chegar ao pé e dizer: Oh my God! Sim, porque algumas dessas pessoas foram de facto senhoras. E quem não faz ideia do que se trata, vê uma senhora na rua a gritar-me em deleite: Oh my God! E pensa: aquele tipo deve ser um deus sexy. A gritar-te em deleite? Deve ser isto que as mulheres querem hoje em dia. Narigudos de óculos, com a pança mole. Bom, obrigado por isso ao Tiagovski, porque sem o vídeo dele nada disto seria possível. Temos de o trazer cá um dia. Temos que receber a visita de Tiagovski para ele gritar aqui aos microfones. Não, disseste isso no rádio, ele está a ouvir, já está aos gritos. Oh my God. Já está, sim. A notícia que tenho aqui a abrilhantar... Então nada acontece. Ele está bem. É isso. Na volta ele é muito calmo. Sim. A notícia que eu tenho aqui a abrilhantar esta primeira edição de hoje do Homem que Mordeu o Cão responde a uma das perguntas mais importantes da humanidade. Sim, para as pessoas que acham que isto é só palermice e galhofa, não, isto também consegue abordar os grandes temas, as grandes questões, e de vez em quando encontra respostas. E nesta altura eu imagino os nossos ouvintes nos carros a pensar: não posso crer que eles têm a resposta para a questão qual o sentido da vida. Pessoal, ainda estamos a trabalhar nessa, ok? Ainda não temos uma resposta conclusiva, mas enquanto não temos uma resposta conclusiva a essa pergunta, podemos perfeitamente responder a uma outra grande pergunta que a humanidade se coloca a si mesma atualmente. É possível comprar hambúrgueres ou qualquer outro tipo de comida num drive-thru quando não se está num carro? Olha, queria muito saber isso, por acaso. Eu já pensei nisso. A resposta, lamento dizê-lo, é não. Daí, não podes ir a pé, não é? Não podes ir a pé. À janelinha, sim. Daí o nome drive-thru, conduzir através. Não sei se a pessoa fingir que está a conduzir um carro. Isso só com a mão à frente. Sim, com a mão à frente, de fazer tipo volante e vá. Pode ser que pegue, olha, experimenta. Não sei. Vou já experimentar. Sim. Por outro lado, eu não sei quem é que poderia ter a ideia de comprar comida a pé num drive-thru, já que nesses restaurantes, se tem drive-thru, tem geralmente do outro lado uma sala de restaurante normal, com um balcão normal e mesas normais. Mas o que é certo é que há pessoas obstinadas. E num popular restaurante de hambúrgueres que tinha um destes drive-thrus em Oklahoma, na América, um peão, um homem, ali a pé, sem qualquer viatura, dirigiu-se ao balcão do drive-thru do restaurante, a pé, e pediu comida. Ao que os empregados de serviço lhe disseram: você, para pedir comida aqui, só estando num carro, não podemos vender-lhe comida estando o senhor aqui a pé. O homem não se deixou esmorecer. Ele porque queria um valente hambúrguer duplo comprado no drive-thru, então fez aquilo que qualquer um de nós faria. Qualquer um de nós que tem o hábito de jogar muito o videojogo Grand Theft Auto. O quê? Roubou um carro? Roubou um carro. Lá, não tem morto ninguém, já é bom. Para poder comprar um hambúrguer, ele foi roubar um carro. Está certo. Isto é a mais pura verdade e também a mais pura estupidez. É preciso uma combinação vencedora entre estupidez e demasiado tempo nas mãos para achar que melhor do que entrar pelo lado do restaurante e ir ao balcão normal onde as pessoas vão, as pessoas que estão a pé, a coisa melhor a fazer era roubar um carro. Roubar um carro só para poder comprar uma refeição num drive-thru. O homem roubou mesmo o carro à boa maneira do jogo Grand Theft Auto.
Quem não joga isto não sabe, mas quando queremos roubar uma viatura nessa popular série de jogos, tudo o que temos a fazer é simplesmente puxar o dono do carro para o lado, atirando-o ao chão, metermos dentro da viatura e seguir caminho. E foi exatamente o que este tipo fez. Ele puxou para o lado a dona de um carro, meteu-se nele e seguiu caminho para o drive-thru. E aqui acontece um novo problema, que é o tipo não sabia conduzir. Ele tinha fome. Espera aí, que isso já é muita coisa. Espera aí. Ele rouba um carro para comer um hambúrguer e depois não sabe conduzir. Vai a pé e dizem-lhe, não, aqui só com carro. E ele, então vou lá no carro. Só que não sei conduzir, mas vou mesmo assim. Portanto, meteu-se no carro e antes de chegar ao drive-thru, rapidamente estampou o carro contra qualquer coisa. E foi preso. Como é que se vai de apetece-me um hambúrguer até um carro roubado todo partido contra um poste? Não sei, ninguém sabe, acho que o próprio tipo não sabe. São coisas que se passam pela vista quando se tem um ratinho no estômago. Eu com a fome fico impossível, parece um gaiato. É com sono. Então com fome e sono. Ui. Combinação explosiva. Escondam as chaves dos carros. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta. Este mês cumpra os seus objetivos. Oferta da primeira mensalidade. Saiba mais em homesplace.pt. Título deste episódio: Alemanha, sua drogada. Cuidado com esse carro, por Deus. Ui, parece supimpa. Bom, Muito bem. Olha, bem lembrado. Esqueci de incluir a palavra. É fácil. Bom, esta é a notícia mais delirante dos últimos tempos, mas que talvez explique algumas coisas. Saiu agora um livro chamado Blitzed: Drogas na Alemanha Nazi. E o livro, escrito por um historiador alemão chamado Norman Ohler, diz que na altura da Segunda Guerra Mundial, basicamente, toda a gente na Alemanha estava sob o efeito de drogas. Talvez isso explique logo para começar a vitória do partido nazi nas eleições. Agora, atenção às drogas de que estamos a falar. Não estamos aqui a falar de uma ervazita. Não. O que este estudo diz é que aquela malta, desde as altas esferas até ao cidadão anónimo, dava-lhe forte nas metanfetaminas. O chamado crystal meth. Como na série Breaking Bad. Isso é incrível. E a parte mais fenomenal é que não era o fruto proibido, era uma coisa que existia abertamente e que qualquer pessoa podia comprar. Era como o café. Diz o estudo que operários nas fábricas, donas de casa, soldados, toda a gente tomava aquilo como se fosse café. Consta que até chocolates se fabricavam na Alemanha naquela altura com metanfetaminas como recheio. Mas de propósito ou sem querer? Não, acho que era de propósito. Era de propósito. Maravilhoso, imagina. Sim. Olá, dona Úrsula. Olá, tudo bem? Olha, queria então um café, um croissant e 20 gramas. De metanfetaminas. Oh, tio Wolfgang, isto no chocolate estes cristais é hortelã-pimenta. Não, já trata-se de uma droga dura. Oh, tio Wolfgang, porquê que tem um elefante cor-de-rosa atrás de si? E porquê que eu estou com nervoso miudinho nos dentes e vontade de sair da casa pela varanda, mesmo sabendo que se trata de um 10º andar? Bom, isto é de loucos. Mas, diz este historiador, as pessoas andavam eufóricas. Pois com certeza que andavam. Agora, a maneira como isto começou é notável. O que se passa aqui, e respondendo à tua questão, Vasco, é que a Alemanha queria... Sim, sobre se era deliberado ou se era uma coisa. Por acaso fui eu, mas eu sei que somos parecidos. Nós somos parecidos. É que o Vasco é que costuma lançar questões para chatear. Mas... É agora que eu me calo. Não. Mas Luísa, vou-te já explicar então. Confundo-me imensas vezes com a Luísa Barbosa. Sim, Às vezes vou na rua e diz: olha aquela loiraça, olha 75. E às vezes a Luísa vai na rua e diz: então, sabe ou não sabe? Acontece imenso. Não, mas o que se passa, nós a da altura, enquanto É muito equipa, diferente na televisão. nós enquanto equipa Mesmo começamos género a. Nós somos uma espécie de uma criatura só, não é? Pois, somos é. uma espécie de um monstro mutante. isso. Perdem-se as fronteiras entre nós. Bom, Luísa, respondendo à tua questão. O que se passa é que a Alemanha queria conceber uma resposta à Coca-Cola. Ok? Produto que supostamente na sua origem incluía um travozito de cocaína, daí o nome. Vai daí a Alemanha, naquela onda de então nós vamos mais longe. Achou que era boa ideia responder com uma droga ainda mais possante. E então, metanfetaminas para todo o pessoal! Pronto, talvez isto faça sentido. É provável que. Tentaram a meta-cola. Meta-cola! Epá, isso era assim. Com um rótulo azul. Isso lança pertinentes questões sobre o estilo de vida dos leitões da mialhada. Derivado da meta dos leitões. Claro. Sim.
Está giro, está. Vamos continuar então. É provável que Hitler tenha escrito o Mein Kampf sob o efeito disto. Não fossem as drogas e provavelmente o Mein Kampf tinha sido apenas um livro de culinária. O que teria mudado o rumo da história e provavelmente da própria culinária. Bom, a próxima notícia vem também da Alemanha, mas passa-se muitos anos depois da Segunda Guerra. Passou-se esta semana. Título da notícia: pensionista alemã de 75 anos choca contra 15 carros em parque de estacionamento. Eu adoro notícias em que as palavras pensionista alemã de 75 anos podiam perfeitamente ser substituídas por Nuno Marco de 45 anos. Eu estou melhor agora, mas há uns 5 anos, depois de ter tirado a carta, todos os parques de estacionamento me pareciam minúsculos. Não só isso, como todos os pilares de cimento dos parques de estacionamento me pareciam. Pareciam duas coisas. Primeiro, que eram demais. Eu acho que há pilares demais. Demais, é verdade, a atravessar o caminho. No estacionamento, sim. Achas que há? Sim. Não achas que é derivado de uma coisa chamada arquitetura? E se calhar. Engenharia para manter aquilo de pé. A arquitetura é sobrevalorizado. Bom, Se calhar é. Se calhar é. mas Já parecia. está a Luísa a fazer perguntas. Pá. Sim, é questionar. É questionar. Agora vem aqui pessoas que questionam. Bom, mas pareciam-me demais os pilares. Havia um claro excesso de pilares em parques de estacionamento subterrâneos e, para além de serem muitos, os pilares sempre me pareceu que andavam desgovernados. Seja como for, orgulho-me de nunca ter tocado em nenhum carro. O mesmo não posso dizer sobre tocar em pilares de cimento, não é? Vocês bem sabem. Porque parecia que me perseguiam esses bandidos. Atiravam-se para a frente do teu carro. Atiravam, é incrível. Seja como for, sim, há uns dias uma pensionista alemã de 75 anos conseguiu de facto retirar o seu carro de um parque de estacionamento, mas não sem antes bater em 15 carros, metendo-se numa despesa que, toda somada, resultou em 25 mil euros. Bom, eu acho que ela poderia sempre ter usado a explicação que um homem americano usou também esta semana para justificar a velocidade louca de perto de 200 km/h a que foi apanhada a conduzir pela polícia. Dylan Thompson disse às autoridades, e passo a citar: "Eu não queria ir tão depressa, mas Deus insistiu comigo." Deixa-me adivinhar o que é que foi. Da polícia falar com Deus. Tem Deixa-me primos adivinhar o que é alemães. o pequeno almoço dessa senhora. O que é que terá sido? Metacola! Metacola! Era o que se dizia no meu tempo quando fazíamos coleções de cromos. Metacola, claro. Porque é ainda antes de haver cromos autocolantes. Havia cola cisne. Sim. Também era Sim. uma parte boa do lanche, não é? É verdade, é um pãozinho com cola cisne. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: Traz os montes, I love you. Pessoal, eu ontem passei um dia do caraças com o meu filho. De felicidade suprema e absoluta. Jogámos à bola, jogámos às cartas, desenhámos, caiu-lhe um dente de leite. Eu desenhei-lhe a fada dos dentes. Foi ótimo. E depois, já ele dormia, fui à net, ao Facebook ao fim do dia, e percebi que, sem saber exatamente como, eu era o novo saco de pancada coletivo para uma porção de portugueses. Para vários transmontanos. Trás-os-Montes, lugar que adoro desde sempre, está em fúria comigo. E porquê? Porque o Canal Q repetiu uma entrevista antiquíssima que fiz ao José Cid há uma série de anos, na fundação do canal. E na entrevista, o José Cid manda uma série de bocas alucinantes sobre uma série de assuntos, sobre basicamente tudo. É o que o José Cid faz. É a cena dele. E uma parte das Cid being Cid, não é? Claro. E uma parte das bocas alucinantes que ele manda são sobre os transmontanos. Eu não disse nada porque nada tenho a dizer contra os transmontanos, pelo contrário, mas cometi o pecado capital de me rir das coisas que o José Cid disse. Não apenas sobre essas, mas de todas as que ele disse. Ri-me porque é impossível evitar. É impossível evitar rir-me das coisas que o José Cid diz. E agora tenho um exército de pessoas a ameaçar-me. Sou o novo ódio do Facebook. E na verdade eu não fiz nada para isso. Ou seja, ontem, depois de um dia absolutamente espetacular com o meu filho, encontrei precisamente o oposto no Facebook. Encontrei ódio irracional contra mim, ódio profundo e furioso. Houve uma altura do dia de ontem em que eu tenho a sensação de que, se tivesse tido o infortúnio de me cruzar com uma destas pessoas, é provável que ela me tivesse batido várias vezes na cabeça com uma pedra de calçada. E eu tenho de dizer o seguinte: sim, eu rimo com as coisas que o José Cid disse, porque é impossível uma pessoa não rir dos raciocínios loucos de José Cid. Eu não sei se ele os leva a sério, mas não me parece. Eu sei que eu não levo, e que em nenhuma
nenhuma altura na minha cabeça, naquela entrevista ou em qualquer outra altura dos meus 45 quase anos de existência sobre o planeta Terra, surgiu a mais pequena imagem negativa sobre as pessoas de Trás-os-Montes. Eu não tenho nada a dizer contra as pessoas de Trás-os-Montes, a não ser, eu só tenho a dizer que sempre me receberam bem e que têm um ar infinitamente mais saudável do que eu, devido aos bons ares. Quanto à imagem do José Cid que as pessoas de Trás-os-Montes são desdentadas, porra, eu sou desdentado e sou de Lisboa. Estou a tratar disso agora no dentista. Eu não me lembro de ter visto nenhuma pessoa com falta de dentes em nenhuma das viagens que eu fiz a Trás-os-Montes. O que talvez me tenha feito rir ainda mais daquela espécie de caricatura feita pelo José Cid. Deixem-me sublinhar este ponto que me parece interessante sublinhar. O José Cid é uma pessoa, eu sou outra pessoa e não podemos ser mais diferentes numa série de assuntos. Por exemplo, o José Cid gosta de touradas e eu sou contra touradas. Mas é sempre uma experiência falar com o José Cid porque ele diz coisas delirantes. Deve ser o lado punk rock que ele tem, se quiserem. E eu agora estou a levar traulitada das pessoas de Trás-os-Montes, gostando eu das pessoas de Trás-os-Montes. E às vezes parece que não adianta explicar. Eu ontem tentei e levei mais. Isto é a era do Facebook, das redes sociais, da fúria pronta a comer. E por isso eu estou a ser atacado à bruta como se tivesse sido eu a dizer aquelas coisas. É uma espécie de um linchamento. E acontecem coisas fenomenais. Uma senhora transmontana que tem uma fotografia de perfil de Facebook em que aparenta ser sorridente e ponderada e pacata. Ela deixou-me uma ameaça a de que talvez da próxima vez que eu vá atrás dos montes vá ter uma recepção especial. Eu acho isto incrível. Chegámos a isto, de repente querem-me bater, não porque eu tenha dito o que quer que seja, mas porque enquanto o José Cid, numa entrevista que tem para aí 6 anos, disse uma série de loucuras sobre os mais diversos temas, eu, apresentador de um programa de humor, ri-me parvamente. É o suficiente para passar a temer pela minha integridade física da próxima vez que for atrás dos montes, terra onde me parece evidente que será algumas pessoas que me querem receber à paulada. O que é uma tristeza porque não faz sentido. Eu não tenho nada a apontar atrás dos montes ou às pessoas atrás dos montes. A única coisa que eu tenho a dizer é que é uma zona do país magnífica onde sempre fui recebido da maneira mais hospitaleira. É um daqueles sítios onde um tipo pondera viver lá na Reforma. Mas eu agora temo que se for lá passar a Reforma, daqui a uns anos eles me batam. E se eu já sou péssimo a andar à pancada aos 45 anos, quando eu estiver nos meus anos de reforma, empurram-me e eu faleço. Dizer o que quer que seja, às vezes parece que não adianta nada, porque muitas pessoas já disseram o seu verdito. O meu Facebook ontem à noite foi mais do que um palco de apedrejamento, foi assim uma espécie de um auto de fé. Eu fui amarrado a um tronco virtual e deitaram-me fogo. Eu adorava que as pessoas se mobilizassem da mesma maneira para fazer o bem por alguém, mas infelizmente nada bate a capacidade de mobilização das pessoas para agredirem alguém. Alguém que só se riu de frases delirantes proferidas por José Cid, nada mais. Eu já tinha visto este tipo de violência coletiva em turba acontecer com outras pessoas, mas é a primeira vez que eu sinto na pele a violência coletiva baseada em muito pouco. Eu creio que as pessoas estavam à espera que eu tivesse ido à cara do José Cid ou que lhe tivesse dado uma reprimenda por insultar as pessoas de trás dos montes. Mas para isso era preciso que eu tivesse levado a sério o que ele está a dizer. Mas como é que se pode levar a sério a ideia de que é preciso construir uma espécie de muralha da China em trás dos montes? Eu levei tanto a sério como todas as outras coisas absolutamente delirantes que ele disse nessa entrevista sobre os mais variados assuntos. E agora quero falar para as pessoas de trás dos montes. Pessoal, não é por causa disto que eu vou evitar ou vou deixar de ir aí. Eu gosto demasiado desse lugar e eu sempre fui bem recebido demais para cortar relações com Trás-os-Montes. Trás-os-Montes quer cortar relações comigo por causa disto. Eu tenho imensa pena, mas eu vou aí na mesma. Há zonas do país onde querem que eu salte com vara e agora há uma zona do país onde querem que eu leve com vara. Caros amigos, eu não me importo de ser odiado por várias razões, mas não por esta. Toda a gente sabe o que eu penso, por exemplo, sobre a tourada. E à conta disso já fui insultado e já fui ameaçado. Houve um aficionado que me disse uma vez que pretendia cortar as cabeças das pessoas da minha família e pô-las na parede. O que eu achei horrível, mas ao mesmo tempo tenho de admitir com um certo sentido original de coração. Mas, lá está, aí quando se toma uma posição sobre um assunto, faz sentido ser odiado de certa forma. Se quiserem, nesse caso particular, eu estava a pedi-las e não tenho qualquer problema com isso. É uma opinião minha que entra em colisão com a de muita gente. Mas, lá está, neste caso específico da entrevista, eu ri-me dos devaneios de uma pessoa que gosta de dizer devaneios. Eu não tenho nada a dizer de mal sobre as pessoas de trás dos montes, nada, sempre receberam bem, têm uma terra linda, nada. E agora, ei-las em fúria, uma delas mete o meu filho ao barulho na sua ira. O que é que se passou?
Ser crucificado porque me ri de uma loucura dita pelo José Cid é o mesmo que ser crucificado por me rir de que um extraterrestre do planeta Gerloink disse sobre os habitantes do planeta Bznerg. Não é material feito para ser levado a sério. É óbvio que as pessoas de Trás-os-Montes não são feias nem desdentadas. Eu sou feio e desdentado. As pessoas de Trás-os-Montes não são. Pelo menos algumas serão. Também não vou dizer que são todas bonitas. Não, em nenhuma zona do país, zona do país as pessoas são inteiramente bonitas. Mas nenhuma região do país merece que se construa uma muralha à sua volta. Por isso, para terminar, desculpem, pessoal de Trás-os-Montes, se vos pareceu insensível da minha parte rir-me das loucuras do José Cid. Eu sei que podia estar aqui uma hora a dizer que isto não faz sentido e que adoro, porque adoro a região de Trás-os-Montes. E sei também que, para algumas pessoas, nada que eu diga se calhar valerá o que quer que seja, pelo menos até aparecer outro alvo a bater no Facebook. E por isso eu quero terminar dizendo: Bruno, diz qualquer coisa ofensiva sobre outra região qualquer do país. Não contes comigo para isto, meu menino. Vais ao fundo sozinho. E é isto que eu tenho para dizer. Adoro Trás-os-Montes. Pá, péssima pessoa para adorar, mas adoro. Pá, se era mais fácil se eu dissesse aqui que eu odeio, mas não, eu adoro Trás-os-Montes. Nunca me falaste de Trás-os-Montes ao longo da nossa amizade, Marco. Não calhou! Nunca! Não calhou! Falaste de Benfica! Falaste de Benfica é a minha terra. Vegas. Nunca falaste de Trás-os-Montes, Marco! És falso, pá! Está no ar O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias. Para o ano, 20 anos de emissões. O que é incrível, tendo em conta que o próprio Nuno Marco tem apenas 25. Começou cedo, começou Sou cedo. cedíssimo nisto da rádio. Bom dia. Já foi o indicativo? Já foi, já. Precisavas ter um título agora. Mas tenho. E está, claro que tens. Diz lá. A fada dos dentes entrou-me em casa à meia da noite, a bandida. E tens que incluir a palavra piparote. Não digas, era só para dizer, tens que incluir a palavra do dia. E ele ficava assim. Pois eu ficava pendurado. Pois é. Bom, Nós somos amigos. Exato. Somos amigos. Não te deixamos cair. Vocês são queridos, obrigado por isso. É sempre duro mandar abaixo com um piparote uma fantasia infantil. Pois é. Bem visto. Mas esta noite, em nome da minha sanidade mental e do meu filho, tive de o fazer. Lamento, passo a explicar. Eu ontem cheguei tarde a casa, foi noite de uma néspera no Coliseu, foi um espetáculo absolutamente épico de demência e eu sabia que tinha de acordar cedo para estar aqui. Portanto, o meu objetivo ao chegar a casa era um e apenas um: dormir com a breca. Deitei-me. A breca sabia disso. A breca estava à minha espera, não é? Na cama. Em lençóis de cetim. Sim. Deitei-me à 1 e qualquer coisa da manhã e ainda consegui dormir umas sólidas 2 horas, até às 3. Mais. Tu és tipo o Presidente da República. A hora 3 da manhã foi a hora que o meu filho me chamou para me explicar que lhe tinha caído um dente, que ele já tinha prontamente colocado debaixo da almofada com o intuito de que a fada dos dentes lhe trouxesse um presente na manhã seguinte. Agora, digam-me... Espera, deixa-me só situar. Sim. Isso aconteceu às 3 da manhã e a manhã seguinte foi logo a seguir. 3 da manhã, Mas sim. tu fizeste isso. A questão é: que presente pode uma fada dos dentes arranjar às 3 da madrugada? Eu acho que devia haver um Toys R Us de conveniência onde se pudesse ir buscar uma mini figurinha Lego. Estás a dizer que não existe mesmo uma fada dos dentes e que são os pais que... Ele ainda não estava a dizer. Vou ter que dizer isso, Pedro. Toys R Us, quer dizer... Mas olha, a fada Mas- dos dentes, se calhar em tua casa encontraria qualquer coisa que, sei lá, poderia. Ia à cave Não, ias e à se calhar cave. o meu filho não há coisas que nem sabe que existem. porquê que eu tenho WD-40 debaixo da almofada? Bom, eu não tinha nada para lhe dar, não tinha moedas na carteira, mas decidi não pensar nisso. Os meus planos eram dizer ao meu filho que a fada dos dentes tinha apanhado um acidente a caminho de lá de casa. Acontece imenso. E não tinha conseguido chegar e que traria a lembrança no dia seguinte. O meu filho quis ir para a minha cama o resto da noite e eu, tudo bem, eu queria era dormir. O único objetivo na vida: DORMIR, dormir. E o silêncio da noite é quebrado então por um sussurro. Ele diz: papá, estou com medo de ver a fada dos dentes. E eu devo dizer-vos que inicialmente interpretei aquilo com aquela lógica: se calhar não devemos conhecer pessoalmente os nossos ídolos, não é? Que ainda temos uma desilusão. Já que era isso, Sim, não sim, queria sim. conhecer uma pessoa conhecida. Pois não sabes como reagir, o que é Claro, que queres dizer. mas rapidamente percebi que ele estava genuinamente aterrorizado com a perspectiva de conhecer uma criatura mágica que troca dentes por presentes. E às tantas ele pergunta-me: como é ela? É invisível? E eu, que só queria dormir, eu respondi: é uma senhora, mas ela não vem sem tu estares a dormir.
Silêncio outra vez. E ele diz: e se ela acha que eu estou a dormir e não estou, e eu vou senti-la a mexer na almofada? E eu respondo: Pedro, ela sabe quando é que as crianças estão a dormir, ok? Ela é Silêncio, outra vez mágica. silêncio. Ela tem um aparelho. Sim. Mais uma vez silêncio e de repente: não sabe não, papá. Eu estou a ouvir barulhos. Eu acho que ela já está cá em casa. E neste momento, Que essa frase também é assustadora. neste momento, a situação começa a soar à premissa de um filme de terror. Pedro, podes pôr a banda sonora para tornar isto mais sugestivo? Pá, tu queres para tornar isto ainda mais assustador. A noite em que a fada dos dentes veio a casa. Como eu estava num limbo entre estar acordado e a dormir, coisas bizarras começaram a surgir-me na mente, como a possibilidade de haver uma fada dos dentes maléfica que, em vez de delicadamente retirar dentes que estejam debaixo de almofadas, vem com um alicate sacá-los à nossa boca. Oi, que logo à noite está muita criança a dormir bem, hein? Que agradável. Obrigado, Nuno. O meu filho diz: eu acho que ela já cá está, papá. E de repente o meu filho parece uma daquelas crianças de filme de terror que pressente coisas, tipo poltergeist ou isso. E eu só quero dormir e respondo-lhe: não está não, Pedro, não está. E ele pergunta-me: como é que sabes? E é pela resposta que eu dei a esta pergunta que se percebe o estado em que eu estava. O meu filho pergunta-me como é que eu sei que a fada dos dentes não está já a caminhar lá por casa, e eu respondo o seguinte: porque eu lhe mandei uma SMS. Eu disse ao meu filho que mandei uma SMS à fada dos dentes. Eu não sei bem a dizer o quê, mas talvez. SMS? Uma SMS, sei lá, a dizer. Ela não tem WhatsApp? Não tem, não Ok. tem. Mandei-lhe uma SMS a dizer: ele ainda está acordado, fica aí fora no carro à espera que eu já te chamo. O meu filho então fica cada vez mais assustado com a possibilidade de ser visitado por uma fada dos dentes. Quando eu olho para ele, ele está a tentar dormir com as duas mãos na cara em cima dos olhos. Para que não haja a mais pequena possibilidade de ver a fada. E nessa altura eu penso: mas quem é que foi o filho da mãe que inventou esta coisa da fada dos dentes e a cujo magnífico trabalho eu devo esta noite sem dormir? E o meu filho diz: ela vem aí, ela vem aí. E finalmente eu digo o seguinte: Pedro, a fada dos dentes sou eu. Bom. E eu acho que há ali um segundo em que ele pensa: o meu pai é a famosa fada dos dentes. Já não bastava ele ser o criador da popular rubrica radiofónica Homem que Mordeu o Cão, e ainda é ele a fada dos dentes que anda de casa em casa a dar presentes a crianças que dormem com dentes debaixo das almofadas. Só que eu explico de imediato: a fada dos dentes sou eu, é a mamã, são as avós. Não há fada dos dentes, eu quero dormir. E então são 3 e tal da madrugada e o meu filho, perante esta revelação, começa a fazer perguntas sobre todos os brindes que recebeu de cada vez que lhe caiu um dente. Então, e aquele livro daquela vez? Fui eu, Pedro! Tem aqui aquele bonequinho. Fui eu! Ele tem 7 anos. Ele tem 7 anos. Eu odeio destruir uma fantasia mística a uma criança, mas, com a breca, ou era a sobrevivência da fada dos dentes ou a minha noite de sono. E eu escolhi a minha noite de sono. E a verdade foi que, depois de saber desta revelação bombástica, o meu filho tirou as mãos dos olhos e adormeceu sorridente que nem um anjo. Ok? Por Vitória. Vitória. Pedro, por isso, se estás a ouvir isto, nunca perguntes ao pai pelo Pai Natal. lamento fada dos dentes. Eu tenho algumas coisas a dizer sobre o Pai Natal. Eu tive de matar a fada dos dentes hoje. Lamento imenso. Eras tu ou eu, fada. Calma, criancinhas que estejam a ouvir o Homem que Mordeu o Cão. Sobre o Pai Natal, eu agora quero falar para o Pai Natal. Epá, em não específico. faças isso, não Pai Natal, contigo, eu acho que ainda podemos aguentar as coisas mais um tempo. Sobretudo porque o Pai Natal tem uma grande vantagem em relação à fada. Ele não invade quartos de dormir, que é a coisa mais sinistra que alguém pode fazer. Só chaminés. O Pai Natal trata dos assuntos na sala de estar. Basicamente, a pior coisa que pode acontecer é eu estar lá caído no sofá a roncar com a Netflix ligada quando o Pai Natal chega, mais nada. Por isso, Pai Natal, estamos bem. Pai Natal existe. Okay. Pai Natal existe. Há esperança, Pedro. Agora, há a esperança. fada dos dentes sou eu. A fada dos dentes sou eu. Oh, Nuno, Ah, o que Pedro medo. está na escola agora? Agora está na escola. Sabes o que ele está a dizer na escola? O meu pai é fada dos dentes. Pois, é possível que sim. É possível que eu tenha que dar mais Então alguns todos os autógrafos. amigos a dizer: é pá, a sério. O Homem que Mordeu o Cão. Título deste episódio: O amor nos tempos de fezes.
Trata-se de uma li esse livro. referência a Gabriel Garcia Marques. É Garcia Marques, mas. É Garcia Marques. E porquê? Porque eu sinto que tenho de ornamentar esta edição com referências culturais, porque isto mais daqui a pouco vai ser horrível. Ui, isto vai ser horrível. Pior que os dos coragem. pulos. Temos que ser fortes. Temos que ser fortes, pessoal. Vamos a isso. Estamos todos nisto. Quer dizer, não, eu estou-vos a arrastar para um abismo. Vamos embora. Bom, esta primeira história vem da Carolina do Norte, na América. Megan Willis ia casar e precisava de música no casamento. A irmã ajudou a encontrar a pessoa certa para passar música na festa. Correu tudo bem. O DJ era espetacular e causou boa impressão em todos os presentes, nomeadamente na noiva do casamento. Tão boa impressão que ela se apaixonou pelo DJ durante o casamento. Já casada? Sim, estava a casar e apaixonou-se pelo DJ. Mas não conheci de lado nenhum. Não, conheceu ali. Então nutria fortes sentimentos pela pessoa com quem acabava de casar. Calma. Não, isto começou. Ela foi com a irmã conhecer o DJ e falar com ele, não sei o quê. Aí começou a germinar a semente do amor. Pensava que tinha sido no dia do casamento. Não. E depois no dia do casamento confirmou que de facto aquele senhor é que era. Tem um Ainda coração assim, muito grande. viveu com o marido 3 anos e só recentemente é que se separaram, estando ela agora finalmente a viver com o DJ do seu próprio casamento, Mark Stone, com quem planeia agora casar. Agora é incrível que ela se apaixonasse pelo DJ do novo casamento. Eu estava a pensar nisso. Se calhar o novo E por DJ aí vai fora. dizer: se calhar não pomos lá um DJ. Exato, o Se DJ. calhar eu ponho música. Exato, deixa estar. Creio A que vai música ser deixa o comigo. Mark. O Mark vai ser o DJ do seu próprio casamento. Mas esta história é incrível e reparem que isto não envolve traição, envolve apenas profunda angústia. Ponham-se na pele da rapariga. Ela está a casar, supostamente é o dia mais feliz da vida dela, e de repente ela olha para o tipo que está a passar música no casamento e pensa: raios, é aquele, não é este que está aqui ao meu lado, é aquele que está ali em cima a meter o I'm Too Sexy. Imagina a a tocar. escandaleira É que isso. foi nesta família. Sim, imagino. Sim, seja Não sei como for. porque, se alguém nos estiver a ouvir e alguém vai casar brevemente, cheira-me que o nicho de mercado de DJs são feios, agora vai estar em alta. Sim, alta, sim. Em alta. Então, que tipo de música é que queres? O música não me interessa, ele tem que ser um estafermo. Está bem? Estaferma ou estaferma, porque também há mulheres DJs e verdade. também há Mas homens que escutem. podem eventualmente. Podem ser bonitos por dentro. Mas isso são sempre, não é? Vamos pensar que as pessoas. Seja como for, reparem, ela aguentou anos com o marido, tentou contrariar o que sentia, mas não deu, sobretudo porque percebeu que nestes 3 anos ela ia vezes demais ao bar onde o tipo punha música. Mas não acontecia nada, na verdade não aconteceu nada, ela não traiu o marido. Mas Ia pronto, só ver. hoje está tudo feliz, hoje em dia. O ex-marido também percebeu que aquilo não ia a lado nenhum. Seja como for, ele também se tinha apaixonado pela senhora do catering. Esta parte já estou a inventar. Seu galhofeiro. Bom, e agora antropologia e nojo. Até que. Antropologia. E nojo. Mas pronto, vamos chamar de Reparem que antropologia. eu resolvi sublinhar a antropologia. Mas vocês logo. Nojo. Deixem-me avisar os nossos ouvintes mais sensíveis e aqueles que estão a tomar um pequeno almoço. Esta história é um bocado nojenta, embora seja antropologia, ok? E isso dá-lhe alguma importância. Claro. Não desistam. Isto é horrível, mas ao mesmo tempo tem, de facto, alguma parvoíce sublime dentro. Preciso da música de National Geographic para dar dignidade a isto. Vamos a isto. Existe um livro de 1998 escrito pelo antropólogo Wade Davis chamado Shadows in the Sun, Sombras ao Sol. Nesse livro é contada a história presumivelmente real de um ancião inuit, ou seja, um indígena da zona do Ártico que inclui a Groenlândia, o Canadá e o Alasca. Diz o livro que, nos anos 50, esse indígena idoso estava a agastar a família que queria que ele se juntasse a eles num abrigo, mas aparentemente o homem apreciava estar no meio do gelo e das intempéries. Mas o clã dele estava preocupado com a saúde e o bem-estar do idoso e então, conta o antropólogo, a dada altura decidiu roubar ao senhor todas as ferramentas de sobrevivência dele e escondeu-as numa tentativa vã de fazer com que o senhor voltasse para eles e saísse do gelo. Isto é uma história familiar bonita. Então não é? É aqui que a história tem uma reviravolta surpreendente. O ancião pensou: tiram-me tudo. Espera. E, de acordo com o livro do antropólogo Wade Davis, fez o seguinte: saiu do iglu. Não descontroles, não agora. Marco, diz-me só uma coisa: vem a parte do nojo, não vem? Vai. Obrigado. Saiu do iglu. Sim. Fez número 2 no gelo. Sim. Calma, vocês não estão preparados para o que aí vem. Aquilo, como é óbvio, naquela zona congelou instantaneamente. E conserva, não E é? ele, meu Deus, ele conseguiu esculpir uma enorme faca usando as suas fezes congeladas. Ai, meu Deus. O antropólogo conta que de seguida ele matou um lobo usando a sua nova faca. Tudo isto é absurdo. Construiu um trenó usando as costelas do animal. Ok. Raios.
montou-se naquilo e desapareceu nas trevas geladas, munido da sua faca e do seu trenó de ossos. Esta história parece-me estar na fina linha entre o fascinante e o estúpido. Sabes que eu pensei quando disseste que ele fez um number 2, não é? Eu pensei, vai-se vingar da família, vai aparecer lá com a faca ou vai tirar isto com aquilo, mas A não. questão é que isto não acaba aqui, meus amigos. Ainda bem, eu estava a clamar por mais. Depois vomitou. No livro, o antropólogo Wade Davis sublinha o facto disto poder estar um bocadinho envolto em lenda. A história foi-lhe contada por um neto do indígena que terá feito isto. No entanto, é agora que a coisa vai pender. Está entre o fascinante e o estúpido, não é? Agora vai pender de maneira decisiva para o estúpido. Esta aventura, envolvendo uma faca de caca, ter-se-á passado nos anos 50. Avancemos então até aos dias de hoje e a dois antropólogos da Kent State University nos Estados Unidos, Metin Aaron e Michelle Beber, que, vá-se lá saber porquê, com base nesta história, decidiram averiguar que se isto era verdade. Se isto é possível. Eles dizem que a intenção era boa, numa era de fake news. Diz-me, por favor, que eles não tentaram replicar a experiência. Eles Claro queriam que sublinhar o tentaram. valor. Repara, a intenção disto é perfeita. Eles queriam sublinhar o valor da importância da análise e da experimentação científica para chegar à verdade. O que soa importante, claro. Mas na prática, o que estes dois antropólogos fizeram foi criar as suas próprias facas de fezes congeladas Onde é que eles fizeram? e testá-las. E vejam o detalhe, eles foram ao ponto de seguir a mesma dieta que as tribos Inuit do Ártico, ricas em carnes e gorduras, para aproximar a experiência ao máximo do original. E há aqui declarações fascinantes de um dos cientistas. Diz ele: é giro porque temos ao nosso dispor um laboratório topo de gama para as nossas experiências e, no entanto, eis-me em casa fazendo número 2 para uma saca, de modo a conseguir construir facas. Acabou por ser muito deprimente, diz ele. E mais deprimente, lamento dizer, foi o resultado. Eu não vou entrar em detalhes, mas dizem os cientistas, não funciona. Então a teoria foi toda por água abaixo. Foi, eles não mataram nenhum lobo, mas tentaram cortar carne com aquilo. O resultado foi desastroso. Não quer dizer que nos ares gelados do Ártico não funcione, porque uma faca de fezes deve estar sempre congelada ali, não é? Mas no apartamento de um antropólogo em Ohio, não. Diz ele que foi catastrófico e que obrigou a limpezas na casa que aparentemente não vão mais ter fim. E a família? A mulher dele deve ter adorado. Deve ter adorado. Agora, a questão que assalta a mente destes antropólogos é só uma. Perderam de facto muito tempo da vida deles a fazer uma faca com fezes congeladas. E esse tempo não volta mais. Claro. Pesando os prós e os contras, valeu a pena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Mas eu se calhar ainda assim ponho o meu limite em fazer facas de fezes. Não se ganha nada com isso. Epá, que belo timing com a música, pá. Sim, foi incrível. Mas já agora, no artigo eles dizem: em futuras experiências é capaz de ser melhor baixar a temperatura da sala. Não, não, sigam em frente, pessoal. Vamos seguir em frente. Seguir em frente. Improvisa. Senhoras e senhores, O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias com o Nuno Marco. Rubrica de atualidade. Sim, de humor. E de alguma sinusite também. Epá, eu hoje estou de todo. Bom, Estás apanhado? estou apanhado. Título deste episódio: Tudo isto é giríssimo. Pá, é só isto que eu tenho. É só isso que tu tens. O título é só isto. Mas é tão prometedor. Tivesse mais perto de mim, lavas um caldoso. Mas é que tudo isto é giríssimo, de facto, Vasco, como tu irás desde já perceber. Bom, originalidade escolar. Os alunos de uma escola primária do estado de Alabama foram surpreendidos por um teste que fica para a história daquela escola, a escola Cranford Burns. O teste foi criado pela professora de matemática e, durante alguns instantes, os alunos julgaram que era uma brincadeira e que a seguir é que vinha um teste a sério, só que não. A setora forneceu aos alunos um teste de matemática com perguntas, vamos chamar-lhes contemporâneas. No fundo, trata-se de um teste que espelha as realidades modernas. A grande questão é se, de facto, alunos na casa dos 9, 10 anos precisam dessas realidades para aprender a fazer contas. Qual o problema de frutas e mercearias? No meu tempo as contas eram com frutas e mercearias, não é? Um menino não sei quê foi à mercearia comprar não sei quanto. Bom, agora reparem nas perguntas que esta professora de matemática propôs aos seus jovens, inocentes e frescos alunos. Eis a primeira. Tyrone engravidou 4 raparigas do seu gangue. Meu Deus, é sério. Opa, é sério. Há 20 raparigas no gangue de Tyrone. Qual a percentagem exata de raparigas que Tyrone engravidou? Mais. Há quantas? É bom, é bom. Quantas no total? 20. Mais. Pedro, suponho que seja mexicano este Pedro, foi condenado a 6 anos de prisão por assassínio e recebeu $10.000 para matar.
Se a esposa gastar $100 por mês deste dinheiro, quanto dinheiro terá Pedro quando sair da cadeia? Yeah! Isto vai num crescendo. Estão preparados para a próxima? Ai, vai num crescendo. A próxima é incrível. Recordo, teste para crianças. Vai na quarta classe. Dwayne é chulo de 3 prostitutas. Velho Dwayne, pá, o velho Dwayne. Se o preço que elas praticam por serviço é de $85, quantos serviços deverão elas levar a cabo por dia para suportar o vício de crack de Dwayne, que o obriga a uma despesa de $800 por dia? Isto é alucinante. Isso é maravilhoso. A minha teoria é que esta professora teve um esgotamento. Estamos a chegar ao fim do ano letivo. Não é fácil. Eu estou quase nesta fase. Felizmente não sou professor, mas eu sinto que o meu cansaço depois de tantos meses a trabalhar é de tal ordem que uma destas manhãs eu vou destruir a minha carreira e a minha reputação. Ou o que resta dela. Provavelmente não Estou há quase mais lá. notas a matemática nessa turma. Já ia dizer, provavelmente não há mais nada que possas fazer para destruir a tua reputação. Já está. Não. Já está. Não há mais notas a matemática. Não, possivelmente não. Bom, Portugal está na rota das grandes notícias dignas de figurarem no Homem que Mordeu o Cão. Infelizmente são notícias também que colocam o nosso país com grande firmeza na Idade Média. Mas isto aconteceu. Há um hotel no Minho, cujo anúncio, num site de reservas de hotelaria, tem uma lista de condições de admissão que inclui a proibição do uso do hotel por parte de gays e lésbicas. O que é absurdo, e está a ser o ponto mais abordado quando se falou deste caso nas notícias. Só que verdadeiramente absurdo é todo o conjunto de pessoas que os donos deste hotel não querem no hotel. Porque não é só gays e lésbicas. Eu passo a ler a linha no site deste hotel que refere o tipo de gente que eles não querem lá. Reparem nisto. Isto agora vou citar. Diz assim: caso se encontre numa das 4 situações abaixo indicadas, queira fazer o favor de não prosseguir com a sua reserva ou de a cancelar caso a mesma já tenha sido concretizada, sob pena de ser vedada a admissão às nossas instalações. 2 pontos. Adeptos de futebol, frequentadores / adeptos de festivais de música de verão, gays e lésbicas e consumidores de estupefacientes e quaisquer substâncias psicotrópicas. Eu acho que isto, de certa forma, engloba praticamente todas as pessoas, não é? Começar pela questão dos adeptos de futebol. Isto não põe de parte logo a maioria das pessoas em Portugal. Eu acho que sim. Se o futebol fosse um desporto grande em Portugal era chato. Pois é. São poucos. Residual. A questão é que uma pessoa pensa: ok, eu não sou gay nem lésbica. Mas sou adepto de futebol. Raios. Depois alguém pensa: pá, eu odeio futebol e não sou gay nem lésbica. Mas gosto de ir aos festivais. Por isso às pessoas deste hotel eu digo: boa sorte. Eu não consigo parar de imaginar pessoas a dirigirem-se à portaria deste hotel e, como tal, vou encenar um pequeno teatro com a colaboração de Bruno Nogueira. Vamos a isso. Façam isso. Portanto, isto é no átrio, não é? No átrio do hotel. Bom, então só uma questão antes de lhe arranjar o quarto. O senhor é gay? Não, senhor, aprecio o sexo oposto. Muito bem. É adepto de futebol? Não, aprecio o futebol. Não aprecio o futebol, é um desporto de selvagens. Pois. Festivais de verão, frequenta festivais de verão? Odeio. Aliás, eu odeio música, sobretudo alto. Odeio. Sou uma pessoa para à noite ouvir um pampai para o outro, mas não mais que isso. Ok, ótimo. Bom, nesse caso, creio que estão reunidas as condições. É verdade. Não consome estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, certo? Não se pode. Não. Pronto. Então fica sem efeito, depois sou drogado. Sou meio drogado, vá. Não sou dos drogados mais drogados, mas com efeito de quando em vez aos fins de semana sou menino para me regalar com uma outra metanfetamina aqui no bucho. Pronto, lamento imenso então. Há uma pensão aqui ao fim da rua com águas quentes e frias correntes, se calhar. Posso mamar-lhe da boca? Não pode. Então boa tarde, porque... obrigado. Pronto. Boa tarde. Houve aqui uma bucha ou outra. Houve. Mas para qualquer desefeito é autoria tua. Claro. Não, mas o mamar da boca, acho que sim, acho que enriqueceu de certa forma. Enriqueceu, claro. Este potencial logo ficou com nervinhos no fim, não é? Posso-lhe mamar da boca. Atenção, o mamar da boca não tem nada a ver com o apreciar o sexo oposto. Era uma coisa. Não, era com os nervos. É calor humano. Pois, claro, é calor humano. Claro. Título deste episódio: ao correr de noite, cuidado onde se pisa, a não ser que brilhe. O homem que mordeu o cão.
pessoal, ontem ao fim da tarde foi o meu segundo dia de treinos para a corrida de São Silvestre. Estava um frio de rachar, mas passados 10 minutos estava um calor tropical. E eu só queria despir-me inteiramente, ou pelo menos ficar em t-shirt. Eu não pude fazê-lo, porquê? Porque a t-shirt que eu estava a usar era tamanho S, era da Ana. T-shirt. A minha t-shirt normal de corrida estava a lavar e a Ana emprestou-me uma t-shirt tamanho S. Por baixo do blusão de treino ninguém via, mas eu vi quando a vesti. E tomara que não tivesse visto, porque os mamilos pareciam gritar: vamos arrebentar com este tecido que nem balas! Marca a imagem, por favor. No primeiro dia eu pus uma fotografia minha em pose com a Ana e toda a gente questionou se eu tinha corrido mesmo ou se simplesmente tinha tirado uma foto com um fato de treino todo pipi. Desta vez eu decidi filmar-me a correr quase sem fôlego. Está no meu Facebook. 18 segundos em que pareço um psicopata aos gritos, ou alguém que está aos gritos a ser perseguido por um psicopata. Mas estou a correr. E o mais incrível, e isto vai espantar-vos, é que eu estou a gostar de correr. No primeiro dia eu passei por um tipo enquanto corria e ele disse-me uma coisa incrível. Eu ouvi. Ele disse: não faças isso, tu eras original. Eu ri-me, mas isto ao mesmo tempo é inquietante, porque eu acho que há uma parte do público que acha que acima de tudo eu tenho de manter a coerência e provavelmente desenvolver obesidade e ter um AVC. E depois dirão: coitado, mas pelo menos manteve-se original até ao fim. Mas tu não até ao seu fim prematuro. Exato. Balelas. Cá está. Eu sei o que é que estou a pensar. Ele está assim, correndo há 30 segundos. Não! Há quanto? 35 minutos a correr. 35 minutos a correr. Na voz aqui. 35 minutos a correr. Distância? Distância por corrida? Foi 7 km, ou o que é que foi? Em 35? Não, isto foi a da altura da corrida. Ok. Isto foi a correr em períodos de andar rápido, correr. Sim. Andar rápido, correr. É assim que se começa. Exato. É assim que se deve começar. E cada vez a fazer blocos de corrida maiores. Muito bem. Eu estava espantado. Sofia Vilela diz: espero é que já consiga coordenar a respiração sem pareceres um velho tarado a perseguir miúdas de noite. Isso ainda não. Parece sempre um velho tarado a perseguir a Ana. Bom, eu tenho que dar. João Manzarra comentou este pequeno filme dizendo: a comer menos carne, a começar a fazer desporto. Marco, tu queres ser eu? O Manzarra é grande. Um abraço para ele. Eu tomei a decisão de ser mais saudável. Eu não quero que o meu garoto fique órfão de pai. Por isso vou correr. Eu vou correr até que as pernas me doam. O que acontece sensivelmente passados 2 minutos de começar a correr. Mas não interessa, eu ontem senti-me muito mais confortável do que no primeiro dia a correr. As minhas pernas, os meus barrotes começam a ficar mais habituados. Só, lá está, não consigo ainda falar enquanto corro. Quer dizer, eu consigo ditar telegramas, não é? Eu consigo: cansado, stop, água, stop, vou morrer, stop. mas começo a perceber o encanto de correr, sobretudo ali no paredão em Carcavelos. Aquilo é bonito. É bonito. Bom, vamos à ordem do dia, que eu não consegui contar esta notícia na primeira edição. Porquê? Por causa daquela inundação de amor. Eu tive uma cheia de amor. Ainda estou a tirar baldes de amor para escoar, porque havia muito amor. Mas de vez em quando chega uma daquelas histórias que toda a gente quer que abordemos e analisemos aqui no Homem que Mordeu o Cão. E eu ontem fui inundado por esta história, desde o incansável realizador dos nossos vídeos, o Jorge Jerónimo, até ouvintes e seguidores do meu Facebook. Esta foi a história que eles me mandaram. Eu vou ter de a contar e de a analisar. Não há volta a dar. Eu sinto que iria desiludir meio país se não pegasse nisto. Agora, se me perguntam se nestas alturas eu não preferia ser o professor Marcelo Rebelo de Sousa, preferia, porque a ele ninguém lhe dá notícias destas para comentar. Dão-lhe coisas decentes sobre o estado do país e do mundo. A mim dão-me isto. Lá terá de ser. Bom, eu acho que não vale a pena inventar. Acho que posso ler o primeiro parágrafo da notícia que anda pela net, porque sinceramente não se consegue melhor do que isto. Foi esta notícia que me pediram para comentar. Passo a ler, não sem antes pedir desculpa aos nossos ouvintes, aos outros que não me mandaram isto, os poucos. Mas a notícia diz assim: aproveitando a época das festividades, que tal transformar o seu cocó em algo com mais brilho? Acredite, é para isso que existe a Glitter Pills. Ouviram bem? Alguém inventou isto. Há uns comprimidos super coloridos e cintilantes, recheados com uma espécie de purpurina. Estão a ver a purpurina, aquela substância brilhante que se usa em maquilhagens e outras coisas? Aquela espécie de poeira colorida e cintilante, quando uma pessoa a apanha, está sempre a descobri-la no corpo durante horas, talvez dias. E é isso, esta empresa criou uns comprimidos que, quando o ser humano os toma, da próxima vez que tiver de fazer número 2, o número 2 vem em cores vivas e brilhantes.
Porquê? Mas isso é importante para quem? Essa é a grande questão. Eu levanto 3 questões. Por que raio alguém quereria isto? Para mostrar a quem? Para provar o quê? Exato. A notícia diz, e passo a citar, a marca tem um menu com 30 tipos de pílulas preenchidas com cores que vão desde o preto elegante ao dourado, passando pelo rosa e o azul. Tudo brilhante e colorido. A imagem, senhores, a imagem. Eu estava cético, mas depois de pensar um pouco, eu agora digo: fiquem com o meu dinheiro! Desculpa, tu queres? Pá, isto é ótimo para quebrarmos o último tabu das redes sociais. Acho que é só isso que nos falta mostrar uns aos Mas outros. nós também não queremos. Pá, não Seja quebremos. colorida e brilhante. Não quebremos. Porque a verdade, e agora vem aqui a sátira, a verdade é que as redes sociais já estão cheias de número 2. Não forçosamente neste sentido, mas acaba por ir dar ao mesmo. Eu ontem vi uma reportagem sobre as pessoas que foram para o local em Sydney, na Austrália, onde estava a acontecer aquela situação com os reféns. Foram tirar selfies, a sorrir com o café atrás delas. O café onde tudo estava a acontecer. Houve resmas de idiotas que foram plantar-se à porta de um sítio onde um tipo armado estava a ameaçar pessoas para tirarem selfies todos juntos a rir, para meterem no Facebook e no Instagram. Por isso, como eu dizia, a espécie humana produz muito número 2 para a internet. Este sempre tem brilho e cor. Mas pronto, está comentada a grande notícia da manhã. Era isto, comprimidos para fazer brilhante. Tá bom. É isso. E também crítica aos tempos que vamos vivendo, e assim vai o mundo. É verdade, o Vasco mandou-me aqui um trocadilho que eu não vou poder dizer. Não. Deixa uma das palavras que aí está. É impossível porque é só uma palavra. Pois é só uma palavra. Digamos que envolve. É um trocadilho que envolve selfie e aquilo que estivemos a falar. É aquilo que estivemos a falar agora, não é? O objeto em si. Vamos fotografar só um bocadinho de papel. Se tirarmos uma das sílabas, as pessoas percebem e talvez seja menos ofensivo. Murphy. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place. Deseja a todos boas festas e um 2015 com saúde. E chocolates de licor Beirão. Em chocolate também tem muita piada.